Programa Unidos por uma Só Voz, às 13 horas, trazendo as principais notícias e os acontecimentos em nossa região. Programa Unidos por uma Só Voz, mantendo você sempre bem informado. Direção Wagner Letra. Olá, vocês que acompanham o nosso programa Unidos por uma Só Voz. Sou Joselma Santana. Estarei apresentando para vocês algumas atrações do programa, como o quadro Bate-Papo com Wagner Letra, entrevistando hoje Claudiano Taxista, falando um pouco sobre sua carreira e conquistas. Novo Tempo, o quadro que vai falar e mostrar fatos e acontecimentos, músicas e aberturas de novelas que marcaram os anos 80 e 90. Logo após, teremos outros quadros como Fala Meu Povo, dando voz e vez para a população. Depois, dando um giro pela cidade, falando sobre a inauguração do Centro de Atendimento de Controle Operacional da concessionária Águas da Condessa. E logo em seguida, fatos e curiosidades para ampliar nossos conhecimentos e tirar nossas dúvidas. Também teremos o quadro Tua História é Nossa História, histórias do grupo JPS com Vitor Lessa de Abreu. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube e a página no Facebook Unidos por uma Só Voz. E se quiser conversar com a gente, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp 024 992 325529. Agora, vamos assistir as nossas programações. Lembrando que você pode assistir os programas da TV Unidos não somente pelo nosso perfil, mas se for lá no YouTube, você também conseguirá assistir no mesmo momento. Vamos assistir as nossas programações. TV Unidos, TV, a região toda unida com você, unida com você, unida com você. Bate-papo com Wagner Letra, Wagner Letra, Wagner Letra. TV Unidos, TV Unidos. Bate-papo com Wagner Letra, Wagner Letra. Começa agora no programa Unidos por uma Só Voz, o quadro Bate-papo, Bate-papo. Começa agora no programa Unidos por uma Só Voz, o quadro Bate-Papo, Bate-Papo, Bate-Papo. Apresentação Wagner Letra, Wagner Letra, Wagner Letra. Mais um programa Unidos por uma Só Voz. E hoje, na sala de bate-papo, a gente vamos conversar com um grande amigo meu, Claudiano Taxista. Ele vai conversar com a gente e explicar um pouco da história dele, um pouco da vida dele e o que ele vem fazendo e ajudando para o Paraíba do Sul. Nós vamos ali tomar uma aguinha e daqui a pouco estamos de volta. Se liga nesse recado aí. Vamos fazer uma viagem até o interior do estado do Rio de Janeiro e conhecer uma indústria sul-paraibana. Uma fábrica na zona rural de Paraíba do Sul que ajuda no desenvolvimento de renda e emprego na cidade. Vamos conosco! Água natural hidrovida. Estamos aqui de volta e hoje nós vamos conversar com o Claudiano, como eu tenho comentado. Claudiano, meu amigo, uma boa tarde. Como é que você está? Boa tarde, Wagner Letra, meu grande amigo, tudo ótimo. Eu tenho o maior prazer se você está aqui hoje no meu programa. Várias vezes te convidei, mas na correria do dia a dia você não conseguiu. Então hoje nós vamos conversar um pouco aí da sua carreira, né, da sua trajetória.
E fala um pouco aí, para quem não te conhece, é fora de Paraíba do Sul, entendeu? Aonde você nasceu, os seus propósitos. Fica à vontade. Ok, Wagner, obrigado. Para mim é uma satisfação, é uma honra muito grande estar aqui nesse programa seu, que só cresce a cada dia, né? Isso é muito importante. E você está conseguindo atingir muita coisa e você está dando voz a quem também nunca tinha voz. Isso é muito importante. Bom, um pouquinho da minha vida é o seguinte, eu nascido e criado no bairro Cruz das Almas, que hoje é bairro Liberdade, pelo qual tenho muito orgulho. Tá nascido e criado lá, sou uma pessoa respeitada no meu bairro. Amo meu bairro Cruz das Almas, não falo Liberdade, amo meu bairro Cruz das Almas, porque é um bairro que eu tenho orgulho. E é um bairro que a minha família mora até hoje lá, nós temos um laço muito forte naquele É um bairro. bairro até bonito, né? Porque eu morei lá um certo Tudo tempo. acontece, tudo que acontece, nego vai lá na Liberdade para conseguir. Época de campanha, voto, tudo é Liberdade. Mas Cruz das Almas é o nome mais sofisticado para quem Eu sou dessa época também, na Cruz das Almas. Então, Wagner, eu comecei muito cedo trabalhando. Sim. Aos 8 anos eu vendia picolé no verão, engraxava sapato no inverno. Já carreguei marmita pro meu pai quando eu estudava eu estudava de manhã. Aí saía do colégio, em casa almoçava, pegava época do frio, pegava minha caixinha de engraxar sapato, ia lá pro Jardim Novo engraxar sapato. No verão eu pegava com o seu João do Picolé. Quem é da antiga conhece o seu João, conheceu o seu João do Picolé. A maioria das pessoas já venderam picolé para ele, vendia picolé pra caramba. E também depois eu fui trabalhar no Carlito Bretas, onde fabricava móveis. Lá eu aprendi a lustrar móveis, fazer muitas coisas em móveis também. Meu pai depois aposentou do Carlito Bretas, montou uma marcenaria em casa, ajudava meu pai em casa em marcenaria. E assim foi. Você entende um pouco nessa área Tudo. aí. Eu sou ilustrador profissional de móveis. Eu entendo de móveis. Já trabalhei também na cerâmica. Antes da cerâmica, eu trabalhei na fazenda do Afonso. Aos 13 anos de idade, eu gostava de andar a cavalo. Eu ia lá para um amigo meu, que era meu vizinho lá, Paulo César. O pai dele era administrador da fazenda, seu Aguinel. E eu ia para lá, saía do colégio, e em casa almoçava, pulava no caminhão de leite, 1h30 da tarde, que subia para a fazenda, que vinha na cooperativa. E eu ia ficar lá até 6 horas da tarde andando a cavalo. Depois, um dia o Afonso me viu lá, rapaz, tá maluco, moleque novo, menor, vai me atrapalhar aqui, não bota para trabalhar então. Se não aguenta, eu aguento, vou trabalhar com a peãozada aí. Aí eu fui trabalhar, ele me pagava lá bem e tal, o salário pela minha idade, me dava um salário. Eu trabalhava igual com o peão lá, trabalhava. Aí eu passei a subir no caminhão todo dia, 1h30 da tarde, até 6 e pouca, 7 horas da noite, trabalhando com eles lá. E depois, nas férias também, eu trabalhava das 6 da manhã até 6h30, 7 horas, na hora de verão, o dia, claro, plantando arroz. Sabe como é que planta arroz? É no brejo, meu. Você ficar o dia inteiro no brejo plantando arroz. Quando ele fala que a saca do arroz tá cara, vai plantar pra ver. E depois, aos 14 anos de idade, a Cerâmica Vaz, ela contratava até menor de idade, tivesse até 16 anos. Aliás, tivesse acima de 16 anos, poderia trabalhar. Eu cheguei também a trabalhar lá. Aí eu peguei, tinha altura, eu falei que tinha 16 anos, mas eu tinha 14. Trabalhei lá 30 dias lá, empurrando o carrinho. Que não é fácil também. Carregando telha. E em cima, carregava a telha em cima do forno, quente. Então eu trabalhei de tudo um pouco. Depois, eu fui trabalhar no Café Monte Líbano, aos 16 anos, com o Durval Monteiro. Trabalhei 8 meses. Fiquei 1 ano sem estudar, porque eu tive que ajudar a minha família lá, né? Eu trabalhei 8 meses lá, mais ou menos, quase 9 meses. Pegava das 6 da manhã até as 10 da noite, de segunda a segunda. Domingo também tinha que ir, entendeu? Então, aí depois, aos 16 anos, eu fui trabalhar no Armazém de César. Fiquei lá até os 24 anos de idade. Aí o César, minha vida transformou, porque o César para mim não era um patrão, era um pai. Isso eu tenho orgulho de falar, porque o César, ele deixou legados, né? Para muitas pessoas que trabalham lá. E a cidade. Vamos botar assim, né? E depois do César, eu fui trabalhar vendendo cama, mesa e banho para o Sérgio da Londrina Móveis. Trabalhei também. E o táxi foi uma consequência. Eu estava indo para Macaé, consegui um serviço em Macaé. Eu tenho que falar tudo da minha trajetória. E o pra pessoa entender, o né? Rogério Onofre, na época, eu veio candidato a prefeito. Eu tinha saído do César.
que eu saí, queria arrumar alguma coisa. Eu fui trabalhar saí do César, eu queria fazer alguma coisa, eu estava cansado de comércio, né, e tal. E eu fui... Uma coisa sua. queria ser uma coisa minha, mas eu não sabia o que eu queria na vida. Eu não sabia o que eu queria na vida. Aí eu peguei, fui... o Sérgio da Londrina falou, você vai trabalhar comigo, estão vendendo cama nesse banho. Eu comecei. E aí surgiu um emprego para mim, mas eu tinha que ter um curso de segurança patrimonial. Eu fui em Três Rios, fiz o curso de 90 dias de segurança, tenho um certificado da Cadevig, né, em Três Rios. Aí eu ia trabalhar de vigilante lá em Macaé. Tava tudo certo, e aí um dia encontro com o Rogério, ele é candidato a prefeito, e falou, olha, eu vou me candidatar a prefeito e me ajuda aí, se eu ganhar, você não vai sair de Paraíba não, aí tal. E realmente aconteceu, ele ganhou a eleição, tomou posse em Vieira Cortez, no domingo, na segunda-feira ele me ligou e falou, você vai trabalhar comigo? Ele falou assim, não, você não vai trabalhar comigo não, você vai trabalhar para você, porque você é um cara muito estourado. Então, eu também sou estourado, não vai dar certo. Então, vou te arrumar uma coisa para você trabalhar para você. Eu falei, o que é? Você vai ser taxista. Eu falei, caraca, eu nunca pensei em ser taxista na minha vida. Aí eu peguei. Você tem um carro? Quando eu saí do César, eu comprei uma Brasília, toda amassada. Foi aí que começou a história. Começou a história da taxista. Brasília. A Brasília amarela, anos 76, toda amassada. Não era do Mamonas, não. Não, mas talvez fugindo. Aí o que aconteceu? Essa Brasília, eu comecei com a Brasília, o dinheiro que o César me pagou a indenização, que o César foi uma pessoa muito correta. Eu falei, vou ter que comprar uma coisa. Aí o dinheiro eu comprei uma Brasília velha e deixei ela parada lá. Aí o Rogério falou, você tem um carro? Se não tiver, eu te dou um carro de presente para você. Eu te dou um carro para você trabalhar e depois você vai me pagando. Eu falei, não, eu tenho uma Brasília velha. Não, então você arruma essa Brasília velha, que eu vou te arrumar um ponto de táxi. Nunca pensei em ser taxista na minha vida, nem passar na minha cabeça. Eu ia embora de Paraíba do Sul e falei, se depender de mim, você não vai embora não. Aí, o que aconteceu? Eu peguei, arrumei a Brasília e plaquei no táxi. Primeira corrida que eu fiz lá no táxi foi na exposição, inaugurei na exposição. Na quarta-feira. Aquele movimento. Movimento danado, não fiz nada. Quando chegou 4 horas da manhã, eu peguei um cara bêbado, todo chapado, fui levar o cara em casa, o cara me deu cano na corrida. As provas, aí começando. Primeiro dia isso marcou, mas depois tudo bem. Mas aí, estou como taxista até hoje e pretendo ficar até nos últimos dias da minha vida. Mas dizer para você que é fácil? Não. É muito difícil ser taxista, uma cidade pequena. Mas graças a Deus, por isso que eu falo, Fagner, você tem essa emissora aqui que hoje está praticamente começando, né? Sim, Mas se você fizer um trabalho pensando em ganhar dinheiro, não tendo amor na profissão que você tem, você nunca vai para frente. Você tem que ter amor em tudo, porque você vai valorizar tudo na sua vida. Eu, por exemplo, tenho amor ao meu táxi. Eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu trabalho de segunda a segunda. Já quantos anos de trajetória aí no táxi? 25 anos. Tudo isso? Comecei com a Brasilinha velha, ano 76. Depois uma Paraty, ano 94. Comprei do Canela. Não tinha dinheiro, não. Aliás, não comprei do Canela. Canela vendeu a Paraty pro Toninho da Casa Paraibano. E o Toninho, cheguei lá, Toninho, eu falei, cadê aquele que é a Paraty sua? Tá com o Toninho, eu fui lá comprar a Paraty, não tinha um tostão. Eu falei, Toninho, eu te compro ela, mas vou te comprar ela com 15 cheques aí de tantos, né? Ele falou assim, tá fechado, eu gostei de você. E ele me vendeu, não assinei nada, só em garantia mesmo, dei 15 cheques. Porque até antigamente era mais fácil você comprar as coisas, né? Você podia confiar, né? Hoje em dia... E eu paguei tudo certinho. Aí, a da Paraty, pulei para aliás, primeiro foi a Brasília, 76, o Escort. O Escort foi uma história maneira. Mas a Brasília me deu uma história também. O que aconteceu com a Brasília? A Brasília, eu comprei a Brasília batida e tudo, só que essa Brasília, eu peguei uma cliente, que é até a mãe do nosso amigo D'Artagnan, que falou assim, eu peguei a mãe dele no Bramil, que ela queria pegar um táxi, estava chovendo, não queria se molhar porque ela estava gripada. A Brasília entrou quando subi as olhos só ali, encheu d'água, rapaz, que a dona se molhou todinho. Nem cobrei a corrida dela não, deixei ela lá, voltei pro Bramil, limpei a Brasília, limpei ela toda, fui lá no Naldinho Mecânico, lanterneiro lá no Inema, o Naldinho foi e fechou aquele buraco da Brasília, onde está aquele ralinho, falei, agora não entra mais água. Aí o cara do Bramil lá, o Flávio, te compra essa Brasília, tá bonitinho? Pode levar agora, tava doido pra vender. Aí vendi a Brasília. Aí o Bolota, você não pode esquecer quem ajuda a gente. O Bolota, pai do Beto Bolota, você conhece, né? Faleceu o saudoso Bolota, irmão do Dr. Luiz Augusto. Agradeço muito a ele. Agradecer das pessoas que ajudam atravessaram a nossa vida, né? Que ajudou. E o Bolota falou, Beto, você tem que vender a Brasília, o Escort pro Claudiano.
que aquela Brasília tá muito ruim. Encontrei com o Beto lá em Petrópolis, fui comprar um carro, encontrei com o Beto em Petrópolis, falou, papai falou para vender esse carro para você. Eu falei, mas só tenho R$1.600. Ele falou, eu quero 2.200 no Escort. Você me dá esse dinheiro que você tem ali, o resto eu divido para você. Meu pai quer que a Brasília fique para você. E eu quer que o Escort fique com você. Eu peguei e comprei o Escort. E aí do Escort comprei o carro do Toninho, eu te falei. E assim foi do Escort, Paraty. Da Paraty eu comprei um Santana 97, depois um Santana 2003, depois eu pulei pro primeiro carro zero, que foi o Meriva 2009. Aí depois meu sonhado Corolla 2013 e agora o Corolla 2018. Então minha vida foi de muita trajetória, muita luta e nunca esquecer de quê? De trabalhar com amor, com gratidão a Deus e tratar o cliente como o cliente merece ser tratado. Isso é muito importante. Porque isso daí até porque te fez e é uma marca hoje, É uma né? marca. Você vê que na cidade, ô Claudiano, você falar assim, Claudiano taxista, todo mundo sabe, conhece, tem respeito, sabe a sua história, entendeu? O seu caráter. Eu agradeço muito a Deus, Wagner, porque, tipo assim, Paraíba do Sul, a gente sobreviver em Paraíba do Sul. Aí a pessoa fala assim, poxa, é difícil? Mas não existe cidade melhor para você morar, para você construir família e construir a sua vida. Você pode ter nascido e criado em Paraíba do Sul, ter saído de Paraíba do Sul para trabalhar em outro lugar, mas seu coração fica em Paraíba do Sul. Qual é o pensamento do cara que é nascido e criado em Paraíba do Sul? Vou lá, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar, vou aposentar e o meu sonho é voltar para a cidade de Natal, que é Paraíba do Sul. Não tem jeito. Aqui não tem lugar no mundo para se morar do que Paraíba do Sul. Eu até te digo, como eu comentei, eu cheguei a morar na Liberdade, né, que na época era a Cruz das Almas. Peguei, saí um tempo, fui morar e trabalhar lá pro lado do Rio, Niterói, essas coisas assim. E a partir daí eu comecei a construir a família. E eu vi que assim, lá é uma ótima cidade para você ganhar um dinheiro, para você trabalhar. Mas eu falei assim, mas eu quero a minha família ser criado como eu fui. Todo mundo me conhece. Todo mundo aqui, o problema não, a ótima coisa do Paraíba do Sul, que todo mundo se conhece. E quando chega uma pessoa de fulano é daqui não, você pode ver. Então hoje, no táxi, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu não fiquei só no táxi. Aí eu pulei para outra coisa. Aí quando eu comecei a ficar com a Adriana, namorar e tal, a gente foi morar junto, eu senti necessidade da gente ampliar mais os nossos negócios. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma van, você vai comprar uma doblô. Qual é o nosso pensamento? A gente atingir passageiro carro com a capacidade para atender 4 pessoas, que é o carro de passeio. Uma doblô, que foi a primeira doblô, e é a primeira doblô legalizada como táxi dentro da cidade de Paraíba do Sul, que é a doblô da Adriana. 7 lugares. Por quê? Você atende, um exemplo, você quer ir com a sua família, às vezes tem um namorado da sua filha, tem a sua mãe, parente, quer ir num aniversário, um casamento, uma festa de final de ano, vai dar umas 7 pessoas, vai ter que 2 carros. Aí, até no caso mesmo, porque minha família é grande, ou a dobrou ou a van, porque aqui em casa são 9 pessoas. Aí 9 pessoas, então vai ter que ser uma van. Mas no caso de 7 pessoas, o que acontece? Aí você tem que alugar um carro, você tem que ir com 2 carros, ou então fica mais fácil você alugar um doblô de 7 lugares. Então pensando nisso, já conseguimos uma doblô. Depois expandimos para uma van. Eu e a Adriana, nós compramos uma van, 0 na época, e a gente tinha essa situação. Aí veio a pandemia, né, Wagner? Inesperado, né? Como todo mundo, ninguém imaginava um negócio desse, parou o mundo, né? E aí parou a faculdade, que a gente fazia faculdade, levava o pessoal para faculdade. Todos os dias a van levava, tinha um motorista que fazia isso, o Lucas, no campo, a gente boa demais. E aí o que eu fiz? Eu parei na pandemia, eu fiquei praticamente um tempão, né, com a van parada. Aí 1 ano mais ou menos, depois que a gente ia começar a trabalhar, voltou a nova leva da pandemia, né? Aí tivemos que parar de novo. Aí o que acontece? Dali para cá o movimento parou, porque acabou a faculdade, o turismo sumiu, então a nossa área de transporte foi a primeira que começou, a primeira que levou a pancada de frente, né? Que parou tudo, né? E vai ser a última a voltar com as suas atividades normais. Muitos não voltaram ainda. Então o que aconteceu? A van ficou parada. Chegou um cara lá e falou, o cara que me vendeu a van,
porque essa van é a segunda, porque a primeira que nós compramos zero, aí ela bateu, né? O seguro foi, me pagou, comprei uma outra. E o cara que arrumou essa van para eu comprar, veio aqui, não, quero comprar sua van. Eu vendi acima da tabela que ela valia, falei, vai embora. Então nós estamos esperando uma oportunidade, as coisas voltarem, né, normal, que ainda não voltou totalmente, 100%, da gente voltar a comprar uma van para atender nossos clientes. Mas foi assim, já que você está falando de van, foi nesse meio período, né, que você começou a trabalhar com van, que você começou a ter uma história, uma ideia de um projeto. Fala um pouco sobre isso daí. Sim. Aí, Wagner, quando eu comecei com a van, a gente tinha necessidade de legalizar ela no Detro. E a dificuldade é muito grande, você legalizar uma van no Detro. O negócio é muito rígido. E na época, tinha o Alcino, que foi presidente do Detro, que eu apresentei o projeto ao Alcino. E o Alcino gostou do meu projeto. O Alcino falou assim, ó, vou chamar o pessoal de vans aqui de todo o estado do Rio de Janeiro e vou começar em Paraíba do Sul, que será um projeto que vai ser inovador e vai servir de exemplo para todo o estado do Rio de Janeiro. Aí o Alcino fez a reunião em Paraíba do Sul com todos os proprietários de vans. Infelizmente, ele inaugurou a nova sede do Detro e ia implantar o meu projeto. Aí ele saiu só do Detro, mandou embora do Detro e ficou o projeto parado. E eu tinha ido lá várias vezes procurar o novo presidente do Detro, o cara nem me atendia, nem nada. Eu com aquele projeto. Aí um dia, o governador Wilson Witzel veio a Paraíba do Sul, o Edmário trouxe ele aqui em Paraíba do Sul, me apresentou ele. Ele era pré-candidato a governador do estado. Eu falei com ele, olha, se o senhor, eu tenho um projeto aí, se o senhor fizer para o pessoal das vans, o senhor vai arrebentar aí. Eu contei a história do projeto, ele falou, vou fazer. Mas depois ele veio candidato, né, oficializou a candidatura dele a governador, e eu fiquei com o telefone dele, ele não colocou o meu projeto no plano de governo dele, não falou mais nada. Quando foi na sexta-feira, dia 5 de outubro, a eleição ia ser no domingo, dia 7. Dia 5 de outubro ele tinha 9% de chance de intenção de voto. E ele estava indo de van, ele tinha uma van que ele rodava o estado do Rio todo, e tinha um assessor dele que era como é que chama o nome dele? Aí eu me lembro, vou lembrar o nome do cara. Aí liguei para o assessor dele, aí o assessor dele me atendeu e tudo, falou, poxa, Claudiano, nós estamos indo para São Gonçalo, uma campanha. Falei, vou chamar ele de governador, fala com ele que se ele não colocou o projeto nosso das vans, mas pede ele para gravar um vídeo aí e tal. Aí o Wilson tomou o telefone dele. Daniel Oliveira, lembrei. Daniel Oliveira, que é assessor do governador. Aí ele pegou o telefone e o Wilson disse, Claudiano, tudo bem? Tô lembrando de você sim. Fala com o pessoal das vans, eles taxistas, tá tudo certo. Eu falei, não fala não. Não vou falar não. O que o senhor falar, o vento vai levar. Eu quero que o senhor oficialize. Como é que eu vou oficializar se está em Paraíba do Sul? Estou aqui em São Gonçalo. O senhor grave 2 vídeos. Vídeo com os taxistas e o pessoal das vans, do tempo de vida útil das vans. Ele foi e gravou 2 vídeos. Eu mandei pro pessoal das vans, ninguém acreditava. Mandou, o negócio foi assim que eu joguei, 10 horas da manhã que eu joguei o vídeo na rede todinha, que explodiu pro estado todo. Não vou dizer que isso elegeu ele, mas ajudou a alavancar ele, levantou ele. Pensa bem, mais de 100 mil vans em todo o estado. Um projeto inovador desse, tempo de vida útil. Que hoje em dia, antes era assim, era 5 anos de vida útil de uma van. Você comprar uma van, você ter 5 anos para você trabalhar dentro do estado do Rio de Janeiro, eu não fiz nada demais, só segui a legislação federal, que é a NTT, que é o órgão federal, que ela tem a lei federal que a van pode rodar, van, micro-ônibus e ônibus, pode rodar até 15 anos de tempo de vida útil em todo o Brasil e até exterior. Pode ir para a Argentina, em qualquer lugar do Brasil. E só o estado do Rio de Janeiro que dava o tempo de vida útil das vans 5 anos. 5 anos você compra uma van de 300 mil reais, que custa uma van hoje. 300 mil reais. Aí tá. Uma que você tá quase acabando de pagar a prestação da van que você comprou financiado. Aí o tempo que você tem que dar uma respirada, você tem que voltar tudo de novo, né? Comprar. Aí você vai vender essa van para quem se não pode rodar dentro do estado do Rio de Janeiro? E às vezes ainda tá até pagando a prestação e pagando a prestação. O tempo de útil dela já terminou, né? Aí eu segui a legislação federal, que é a NTT, que te dá 15 anos. E após os 15 anos, se o carro estiver bem, com bom estado de conservação, é feito o LIT. O LIT é a certificação pelo IMET. Se o carro estiver em perfeito estado de conservação, você ganha mais 6 meses. E assim vai, até o carro ficar sucateado, não dá para trabalhar mais. Mas aí o que acontece? O Wilson Witzel ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição e depois, meu filho,
Você não conseguia falar com ele, mandava recado para ele, o telefone ficava com a assessora, não dava ideia, não sei o quê. Aí que foi. A Gisele Gobi conhecia o Elbert Rezende, que tinha ganhado naquela eleição para deputado estadual. A Gisele comentou com o Elbert Rezende, o projeto dele é bom pra caramba. E o Elbert veio numa reunião em Paraíba do Sul com outras pessoas no Hotel Itaoca, mandaram me chamar lá. Eu fui e mostrei o projeto o Elbert Rezende, que era deputado estadual. A Gisele ia trabalhar com ele como assessor. Ele falou, pô, seu projeto é inovador, cara, vai melhorar muito o estado do Rio de Janeiro, a questão do transporte. Aí eu falei assim, ele falou assim, se eu conseguir uma reunião com o presidente do DETO, você vai? Eu falei, vou. Eu achei uma coisa legal, que tem político, que quando vê um projeto desse, ele já está eleito. Ele segura esse projeto até no final do mandato dele, para quando ele começar a fazer campanha de reeleição, para ele soltar, para ele ser reeleito. E o Elbert Rezende, eu tomou posse num dia, no outro dia ele foi ver a Paraíba do Sul, ver o meu projeto. E na semana seguinte ele marcou a reunião com o DETO, eu fui lá, a Gisele foi junto, fui lá, resolvemos um problema, levou para o DETO entendeu, mas foi uma reunião brava, foi várias reuniões no DETO, umas 5 ou 6 reuniões, e culminou no tempo de vida útil das vans aumentado. De 5 anos passou para 13, a gente queria 15 anos, que a legislação federal dá 15 anos, mas nós conseguimos 13, já foi bom. Já foi uma vitória. Uma vitória, todo mundo saiu rindo à toa. E aí o Elbert Rezende se candidatou a prefeito em 2020, ganhou prefeito de Macaé, hoje ele é prefeito de Macaé. Levou esse meu projeto para Macaé, implantou esse lá. E o pessoal está todo rindo à toa, que botou 15 anos as vans, transporte coletivo municipal, 15 anos. Isso é muito legal, Claudiano. É a forma que, como você disse, quando a gente faz uma coisa com amor, você tem que gostar do que faz. Você se ajuda e ajuda as outras pessoas que estão em volta. E aí eu não parei aí não. Eu sou um cara que às vezes não sei o que acontece. Eu tenho um problema sério, eu gosto sempre de estar ajudando as pessoas. Às vezes a pessoa fala, pô, larga de ser bobo, eu ajudar pessoas que não tem nada a ver. Mas eu, tipo assim, eu gosto de ajudar. Então essa situação aí, eu ajudei, foi muita gente. Aí teve um dia que eu presto serviço pro Bradesco, né? Eu fui levar um pessoal lá no Bradesco, até a festa final do ano, lá no Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo, né? No Vivo Rio. Aí eu tô lá no estacionamento, assim, batendo papo com os taxistas, os caras que me conhecem lá de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, até os taxistas do Rio. Aí tinha um senhorzinho numa van, uma van de 2013. Aí ele conversando com o cara, ele falou, rapaz, hoje eu tô muito feliz, o Coroinha, tô muito feliz hoje, contando pro taxista. Rapaz, tô muito feliz, olha, eu vou orar pra uma pessoa que teve essa brilhante ideia de aumentar o tempo de vida útil das vans. Porque aqui, olha, minha van novinha, espírito, novinha dele, mas é 2013. Ele era o último ano que ele teria que sair do mercado de trabalho, não dava para placar mais. E aí, aumentou o tempo de vida útil das vans para 13 anos. Ele falou que a van, ele ia sair do mercado porque a van era o único veículo que ajudava a pagar a faculdade de medicina para a filha dele. E ele falou que ia passar a orar para a pessoa que teve essa brilhante ideia. O taxista de Teresópolis sabia que era eu. Então agradece aí o taxista. O cara riu na minha cara. O cara riu na minha cara. Você fazer isso? O cara riu. Eu falei, fiz. Ele falou, não acredito não. Eu falei, então caiu, mostrei o protocolo, mostrei minha foto lá com o presidente do DETO, com o Elbert Rezende, tinha tudo, tem um arquivo tudo guardado, protocolado direitinho. Ele falou, cara, ele começou a chorar, me abraçou. Você não sabe o bem que você me fez, então isso é muito importante. Não parece nada, a gente ajudou, eu nesse projeto meu aí, e o Elbert Rezende seguindo esse projeto para Macaé, ele ajudou também muitas famílias lá que iam ter que sair do mercado de trabalho. Então a gente tem que pensar, por isso que eu falo, eu costumo dizer, para você estar à frente de uma secretaria de saúde, tem que ser uma pessoa que entenda de saúde. Se estiver na secretaria de educação, tem que ser uma pessoa que vive aquele dia ali da educação, que conhece a necessidade das pessoas lá de fora. E quem está no setor de transporte, que é mais complexo, tem que ser uma pessoa que conheça. Pode ser um taxista, um motorista de ônibus, um empresário que tem uma empresa de ônibus, que conhece o transporte, é especialista, às vezes, no transporte, porque não é faculdade. A gente é especialista porque no dia a dia a gente vive a experiência. Então, a experiência a gente consegue transformar a vida das pessoas. Então, igual no DETO. No DETO tem pessoas que trabalham no DETO que são técnicos, são muitas pessoas muito sérias e comprometidas com a instituição, mas não são eles que mandam. É o presidente que manda. Se o presidente não souber do transporte, ele vai passar uma coisa que ele não entende. Então ele acha que pode fazer assim.
não achar, você acaba com a vida das pessoas. E em cima disso daí, né, agora mais recente, eu também estava observando nas redes sociais que você também se destacou aí junto aos taxistas, né? Rapaz, eu taxista foi o seguinte, por isso que eu falo, eu fico pensando 24 horas o que eu posso melhorar na minha profissão, o que eu posso melhorar na vida dos profissionais taxistas também. Então, o que acontece? Eu fui chamado para participar de um grupo que é a nível nacional, grupo da Federação Nacional dos Taxistas. Mas era um grupo é um grupo de taxistas em todo o Brasil, que a gente batia papo, tal, e levava algumas ideias no grupo, colocava lá e tal. E numa dessas ideias lá eu comentei que a gente tinha perdido o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Aí eu citei até a pandemia, que foi na época da pandemia que nós perdemos muita coisa, muita gente fez financiamento de carro, perderam o carro também, não conseguiu pagar, ficou com o nome sujo. E aí eu falei, gente, a gente tinha que bolar aí a nível nacional um projeto de financiamento de táxi. Eu botei assim, Finatax, Finatax, para todo o Brasil, para todo taxista. Aí os caras falaram, pô, achei legal. Eu falei assim, o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele acabou, mas também o FAT era uma burocracia tão grande que muitos taxistas não conseguiriam comprar. Existia. Então o que acontece? Tinha que ser um programa do governo federal menos burocrático que atendesse a demanda dos taxistas a nível nacional. Aí eu citei que nesse programa teria que ter, tipo assim, devido à pandemia, muito taxista com nome sujo, os taxistas que tivessem com nome sujo no SPC e Serasa tivessem o mesmo direito que um outro para comprar o seu carro zero. E dentro desse direito tem uma carência de prestação, tipo assim, de 1 ano, o cara ficar 1 ano para começar a pagar as parcelas do financiamento. Aí um taxista lá, né, do grupo lá, me chamou de maluco do Rio. Você é maluco, cara, isso nunca vai acontecer. Um cara ficar 1 ano sem pagar a prestação para depois começar a pagar. O cara, pô, com o nome sujo no SPC, isso é impossível. Eu falei assim, olha, eu já escutei, impossível você já falou. Mas vamos pensar no possível. O impossível você já tem. Não custa nada você pensar. O cara falou que me chamou de maluco, quem me chamou de maluco ficou quietinho. Foi e levou essa minha ideia pro André Siciliano, no Rio de Janeiro, esse projeto. O que aconteceu? O André falou assim, pô, deve ter falado, né? Esse cara não é maluco, não, o negócio é bom. O André Siciliano entrou no projeto na LERJ e foi votado por unanimidade. E foi votado e o governador do estado sancionou, que é o financiamento pelo AGRI. Só que, infelizmente, o AGRI não vai funcionar, porque o estado não tem esse dinheiro todo para atender a demanda dos taxistas. São mais de 100 mil taxistas em todos, muito mais. Só no Rio de Janeiro tem 36 mil taxistas, só no Rio, no município do Rio de Janeiro. Imagina os outros municípios, então não vai atender. Aí, o que eu fiz? Falei, poxa, gente, vamos incluir os táxis, então, em um projeto. Aí o pessoal da Frenatax, moleque, que são uma turma mais elevada a nível nacional, com o presidente é o Erasto, lá de Curitiba, e o vice-presidente nacional da Federação Nacional do Táxi é o Erasto do São Paulo. Não, Claudinho, aí eu saí do grupo, porque depois eu fiz muita conversa, mas não tinha muito assunto tal direcionado à nossa categoria, que estavam falando só coisa que não valia a pena, eu desliguei do grupo. Aí o Fatioli viu que eu saí do grupo. Ô, Claudiano, você saiu do grupo? Eu falei, não, saí porque não vai dar certo aquele grupo, não. Ele falou, não, estou te nomeando hoje delegado da Federação Nacional do Taxista. Você é um cara que não pode sair do nosso grupo, você tem boas ideias e essas ideias suas estão indo para Brasília. Estamos indo para Brasília agora, semana que vem, levando esse projeto aí do financiamento do taxista a nível nacional, incluindo o taxista do ProUni, do governo federal. Aí eu falei, pô, beleza. E você vai ser são 6 delegados do Estado do Rio de Janeiro, você vai ser um dos delegados representantes do Estado do Rio de Janeiro, da Federação Nacional dos Taxistas. E eu comecei a articular, aí falando, nós precisamos de deputado para montar a Frente Nacional do Táxi. A gente precisava para montar a Frente Nacional do Táxi lá em Brasília, precisávamos de 171 deputados e senadores. Já recebi ligação agora, já conseguimos também 180 deputados. E o vereador de Paraíba do Sul, Léo Correia, junto com o André Salgueiro, está em Brasília. Eu liguei para o Léo Correia e falei, Léo Correia, precisamos que você arrume uns deputados para nos ajudar aí. Já indiquei um representante da Federação Nacional de Taxistas para estar com o Léo Correia lá. O presidente da federação, o vice-presidente Fatioli de São Paulo,
E o Erasto, que é o presidente, que é de Curitiba, já entrou em contato com o Léo Corrêa. O Léo Corrêa está disponibilizando lá 9 deputados para nos ajudar. Ou seja, nós estamos com uma frente boa lá em Brasília. Semana que vem, acho que dia 13 ou dia 14, vai oficializar a Frente Nacional do Táxi a nível nacional. Isso para mim é muito importante. É mais uma vitória, né, É Claudio? uma vitória. Então eu gosto de ser taxista, eu amo o que eu faço. Tudo que eu faço é com amor. É igual eu falo para você, essa rádio aqui está começando. É uma rádio que está dando voz a muitas pessoas. E você fazendo com amor, você vai longe. Escuta o que eu estou falando. Esse é o começo de muitas e muitas vitórias na sua vida. Tanto que já foi reconhecida pela Câmara, vereadores, Isso é importante. alguns prefeitos aí, entendeu? É E igual- a gente vai construindo, né? É igual esse ano foi, né, agraciado com o certificado de... Não sou melhor do que ninguém. Certificado de taxista e empreendedor. Mas eu fico parado no meu táxi, eu fico pensando o que eu posso melhorar para melhor atender meus clientes. Na pandemia, meu táxi foi o primeiro táxi a nível nacional. Passou na televisão na Globo e passou na Record. Eu vi isso. Eu implantei no meu táxi, segui toda a legislação da vigilância sanitária do OMS. Ó, tinha medidor de temperatura, oxímetro, álcool gel, tá? E também tinha divisória ali de acrílico separando o taxista do passageiro. Isso é muito importante, entendeu? Meu táxi foi o primeiro de Paraíba do Sul a oferecer o táxi na época, quando eu comecei na Paraty, tinha ar-condicionado. Eu botei ar-condicionado em Rio de Janeiro, primeiro ar-condicionado na cidade. E o primeiro táxi a oferecer cartão de crédito para os clientes. E o primeiro táxi a oferecer internet gratuita para os clientes. Isso aí, para mim, é uma vitória. É você amar o que faz. É sempre tentando melhorar para os seus clientes e as pessoas gostando. O taxista, você tem que pensar sempre em melhor atendimento. Está na legislação federal, a lei federal diz. Você tem que trajar-se adequadamente a função, manter o veículo limpo e higienizado e tratar o cliente com polidez, respeito e segurança. É o que eu falo, o Claudiano, aqui até com a minha família, né, que me ajuda aqui na TV Unidos. Eu tenho costume de falar assim, hoje eu posso morrer, porque é do ser humano, mas um legado eu deixo, que é o meu caráter, minha honra, o meu empenho do que eu faço. Porque a gente não pode esquecer das pessoas que ajudaram. Por exemplo, citei lá o Rogério, se eu não fosse taxista não seria nada disso, então a gente não pode esquecer. Quem teve lá atrás. Porque lá atrás você tem que falar, poxa, cara, você falar, pô, eu tenho que falar de todo mundo que entrou na minha vida para somar. E ele somou, a gente tem que reconhecer as pessoas que ajudam. O Bolota, cara, também foi uma pessoa maravilhosa. Mas eu devo isso tudo a uma pessoa. Eu devo isso tudo a Deus ter me proporcionado eu conhecer o César Brandão. Porque se eu não tivesse conhecido o César, talvez eu não seria nada. Eu seria um cara que eu ia embora para Macaé mesmo, tinha feito o curso de segurança patrimonial na Cadevig em 3 dias, eu ia trabalhar de segurança, talvez estaria até de motorista também em outra cidade, mas não seria taxista. Mas porque lá no armazém que eu conheci o Rogério na época, ele falou, você vai ser taxista, e pronto, acabou. Então fui. Então a gente, tem gente que vai se assustar, pô, você fala do Rogério, pô, você tá levando porrada direto, assim. Mas não é nada a ver, a gente tem que falar o que é verdade, tem que falar o que é verdade, a gente tem que dar juiz a quem merece juiz. Então, eu sinceramente, eu não tenho vergonha de falar que eu fui ajudado por muitas pessoas. Porque a melhor gratidão que você tem das pessoas ser humilde, tá? A humildade, ela é bem poucos. E você reconhecer quem te ajudou no passado, dificilmente pessoas vão falar. Entendeu? Pessoas que somaram comigo também, a Gisele Gobi, que tipo assim, fez lá a ponte com o Elmo de Resende, que culminou nesse tempo de vida útil. A gente tem que Quando ela agradecer. pode, ela sempre dá uma ajuda. Então a gente, tipo assim, a gente está aqui de passagem. Nós não somos nada nesse mundo. Hoje eu sou taxista, amanhã eu vou embora. Talvez ninguém vai lembrar mais do Claudiano mais. Mas a gente procura, enquanto a gente está aqui na Terra, fazer o bem, tratar todo mundo bem e acreditar no Brasil melhor para todos. Que um dia eu tenho certeza que o Brasil vai ser um país
que vai dar muitas alegrias a muitas pessoas. Porque, assim, dificuldades, problema todo mundo passa. E as coisas estão tão difíceis, a gente vai ficar brigando com os outros, Wagner, dando marretada com os Wagner. outros. Bom, não. Wagner, quando eu comprei meu primeiro Corolla, vou te falar, zero, eu não tinha um tostão. Eu não tinha um tostão, meu sonho era o Corolla. Corolla 2013, na época. Aí eu levando o dono do gerente do Bradesco, do gerente do Banco Brasil, levando ele no Rio de Janeiro, né? Aí ele virou para o assim, Marcos, Claudiano, qual é o seu sonho? Eu disse, meu sonho é comprar um Corolla zero. Mas você vai comprar o que agora? Eu falei, eu vou comprar um Cobalt da Chevrolet, porque eu não tenho dinheiro para comprar um Corolla. Aí ele falou assim, não, você vai comprar o Corolla, vou te colocar no FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Eu falei, tem isso? Eu falei, tem. Me dá seus dados, você tem nome limpo? Eu falei, tem. Então você vai comprar um Corolla zero, sabe por quê? Quando você for passar, você comprou um Cobalt, aí vai passar um Corolla na sua frente, você vai sempre pensar, pô, meu carro, meu sonho não é esse aqui não, meu sonho é um Corolla. E nunca você vai comprar um Corolla, então você vai comprar esse Corolla. E eu com medo de fazer prestação alta, 60 meses, eu comprei o FAT, o Corolla pelo FAT. E fiquei 60 meses trabalhando com ele, comprei o carro zero, trabalhei com ele direto. Acabei de pagar o carro, vendi ele, comprei esse outro Corolla financiado, já acabei de pagar também, graças a Deus. Mas isso tudo eu devo quem? Eu não tenho dinheiro disponível. Acho que os clientes que me dão preferência. Quem pagou o carro não foi eu, foram os meus clientes. Isso para mim é um orgulho muito grande. Então eu vivo sim para eles, para os meus clientes. Eu dou um valor a cada cliente que me contrata. Seja para viajar, seja para trabalhar em Paraíba do Sul, eu tenho uma gratidão muito grande para meus clientes e agradeço a Deus sempre. Todo ano eu coloco carro de som agradecendo a Deus os meus clientes. Isso é muito importante. E só bênção e só vitória até hoje. Né? O programa vai estar terminando, mas lembrando vocês que o quadro Bate-Papo está terminando. Mas o programa ainda tem muitas outras atrações. Fica aí conosco, nos procura nas redes sociais. Não esquece lá no YouTube, se inscrever no canal. Não também, se você quiser ir na página, no Google, qualquer plataforma digital, você vai encontrar os nossos vídeos lá, tá bom? Então a gente vamos terminar aqui o bate-papo, mas o programa continua. Agora, Claudiano, se tiver que passar mais alguma coisa, considerações finais, um agradecimento, fique à vontade. Wagner, eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar, que me dá força, me dá saúde, me dá sabedoria, me dá humildade de estar trabalhando até hoje no meu táxi, na cidade de Paraíba do Sul. Agradeço a todos os meus clientes que me acompanham, vai fazer agora mês que vem 26 anos de taxista, então isso para mim é muito importante. Agradeço a Deus, agradeço a cada cliente meu e principalmente eu tenho que agradecer, eu devo isso tudo a eles, meus pais. Meu pai e minha mãe são os meus... São tudo, são tudo. Os pilares, né? O pilar da minha vida são meus pais. E eu agradeço a Deus pelo lugar, pela família que eu tenho, porque ninguém consegue nada sem a família. A família é a base de tudo, é o esteio de tudo. E Deus ama quem ama a família. E quem ama e respeita a família. Então eu tenho que agradecer a cada um de vocês. E agradeço também a você, Wagner, pela oportunidade de estar aqui hoje, contando um pouco da minha vida. Foi uma vida batalhadora, foi até, deu uma vida batalhadora, foi, mas muito gratificante. E se eu estou aqui até hoje com saúde e com muita garra, muita determinação para trabalhar, é porque tem um Deus que me sustenta até hoje. E isso é muito importante. E segue junto com o Wagner, porque o Wagner é o cara. Que isso. E de novo aí, obrigado a sua presença. A porta da TV Unidos vai estar aí sempre aberta a hora que você Muito quiser. obrigado. O que você quiser divulgar, que eu acredito, né, com a sua garra, com o seu desempenho, melhores coisas ainda vão vir por aí. Com certeza, a gente tem que inovar sempre. Eu costumo dizer que o taxista, qualquer profissão, você tem que amar o que você faz, eu já falei. Se você amar o que faz, você está sempre buscando, você vai estar sempre buscando uma coisa para você fazer em prol da sua profissão. Quando a pessoa não ama o que faz, ele está pouco se lixando, então ele está contando os dias, as horas. É igual o cara chega no emprego hoje,
né? Ele chega no emprego para trabalhar, pô, tem que pegar às 7 horas da manhã. Pô, 7h30 ele fica olhando o relógio. Caramba, 16 horas vai demorar pra caramba chegar a hora. Vai demorar sim, porque ele tá pensando só em ir embora. Contar o horário dele para ir embora. No final do mês receber. Se você pegar o negócio, trabalhar firme e tá sempre, né, correndo na correria, o dia passa rápido e você não vê porque você fez aquilo com amor. Isso é importante. É verdade. Então é isso daí, minha gente. Nós estamos terminando aqui. Eu agradeço a todos vocês que há um ano ficam ligados nas minhas programações, nas minhas trajetórias, né, de vida aí profissional. Muito obrigado mesmo. Então vamos estar terminando. E fique ligado que muitas atrações ainda vão passar por aí, tá? Uma boa tarde e se liga. Olá, taxistas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Erasto Ribas, presidente da Frena Táxi. E gostaria de, com muita alegria, comunicar a todos os taxistas do Brasil que está concluída a frente parlamentar do táxi. Já atingimos as assinaturas necessárias para termos a frente parlamentar mista do táxi. Então, é muito gratificante saber que muitos taxistas de todo o Brasil ajudaram, né, na busca das assinaturas de deputados e senadores. E é um momento para a gente comemorar bastante, porque acredito que daqui para frente as coisas andarão com mais celeridade. Eu não vejo a hora de te cortar, ver mais uma vez, saborear meia mozzarella, meia licho calabresa, romana, 4 queijos, marguerita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá, que tal? Quero pipoca pular, pipoca com guaraná. Quero ver pipoca pular, pipoca com guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e guaraná. Antártica, este é o sabor. Uma folha qualquer, desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Peguei lápis em torno, a mão imitou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um menino te tira, dá no pedacinho de papel. No instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, quando vai nessa curva. Norte e sul, lindo é a terra, muito radiando. É tanto céu e mar, não vejo azul. Direção de Deus. Chegou a hora de te dar risada. Chegou a hora da chiquinha. Todos aqueles que queiram gente se ver. Preparei o corpo, preparei a alma. E chegou a hora de nossos corações. Vamos começar pela cabeça. Ela que te ajuda a pensar. Se a balanço muito, eu sei que pode passar todas as ideias tristes de alegrias. E mexe, mexe lá, chá, chá, chá. Todos a dançar, chá, chá, chá. Programa Unidos por uma Só Voz apresenta o quadro Fala Meu Povo. Olá, minha gente. A TV Unidos com o quadro Fala Meu Povo. Hoje nós vamos conversar
com os professores e eles vão explicar um pouco por que está acontecendo essa greve dos professores do estado do Rio de Janeiro. Bom dia, eu sou Marilena Oliveira, sou professora da rede estadual e estou na direção do CEP Paraíba do Sul. Gostaríamos de esclarecer que iniciamos a greve no dia 17, oficialmente, uma greve lícita, no dia 17 de maio, porque estamos reivindicando o pagamento do piso, piso nacional do magistério ao governador e a manutenção do nosso plano de cargos e salários. Bom dia, meu nome é Fidelis, eu sou professor de matemática da rede estadual. Eu trabalho no Colégio Barão de Palmeiras, dou aula para o ensino fundamental 2 e também para o ensino médio. Bom, olha só, tem algumas coisas que a gente tem que conseguir explicar direitinho para entender o porquê da greve. Porque existe, às vezes você vê uma reportagem falando assim, o governador falou que vai pagar o piso nacional. O que acontece? Nós, professores, somos divididos em cargas horárias. Então, nós temos professores de 40 horas, nós temos professor de 30 horas, temos professor de 18 horas. E dentro dessa carga horária temos os níveis, tá? Então, começa nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, vai até o nível 9. O que acontece? Eu sou professor de nível 6. Eu trabalho no estado desde 2010. Então, o que acontece? A cada 5 anos, nós temos aí a nossa mudança de letra, que é o nível que a gente vai mudando. A proposta do governador é ele pegar e dar um aumento do piso nacional para aquele professor que está começando lá para o nível 3, para o nível 2. O que acontece? Os outros níveis em diante não vão ter esse aumento, tá? O nosso plano de carreira, o que ele faz? A cada 5 anos a gente tem a mudança de letra, que seria um aumento. Nós temos o triênio também, que seria um aumento. E aí o que acontece? O professor que está entrando, ele vai receber o mesmo salário que eu que sou nível 6. Eu vou receber coisa de R$100 a mais. Quer dizer, então na realidade, ele está achatando o nosso salário, ele está igualando o salário de todo mundo e acabando com o nosso plano de carreira. Então daqui a um tempo, quer dizer, não vai nem valer a pena trabalhar no estado, porque a gente não vai ter nenhuma progressão, a gente não vai ter nada. Então a nossa luta, a nossa greve, está exatamente por causa disso. O piso nacional tem que ser para todos e o plano de carreira tem que continuar. Não tem condições de a gente trabalhar sem ter um plano de carreira. O nosso salário já é muito baixo, já é muito defasado. Tá? Então a gente não pode deixar isso morrer. E às vezes as pessoas falam assim, compara o salário do professor de 40 horas com o salário do professor de 200 achando que é o mesmo salário do professor de 18 horas. Não, tudo é proporcional. O professor de 40 horas recebe um salário, o professor de 18 horas recebe outro salário. Mas todos têm o mesmo plano de carreira. E é isso que o governador está, infelizmente, tentando acabar. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Só uma observação, tá? Eu quero deixar bem claro, lembrar o pessoal que nós estamos fazendo esse movimento, essa greve, não é para prejudicar ninguém. Nós também estamos sendo prejudicados e a gente não quer prejudicar aluno nenhum. Só que a única forma da gente conseguir os nossos direitos, que nos últimos 4 anos vários direitos trabalhistas foram perdidos, foram retirados, a única maneira da gente garantir nossos direitos trabalhistas é através da luta. Então nós estamos em greve, estamos lutando por um direito nosso, que é o nosso plano de carreira, que é o nosso piso, que é o piso nacional, tá? E esse tempo que nós ficarmos afastados, eles será repostas às aulas, tá? Os alunos não serão prejudicados, não perderão conteúdo, não perderão assunto, tá ok? E a gente torce para que haja logo uma negociação e essa greve seja logo resolvida, porque eu também quero voltar a trabalhar. Eu não gostaria de estar parado, gostaria de estar dentro da minha sala de aula com os meus alunos, porque esse é o meu trabalho, tá? É isso que eu gosto de fazer, é realmente o meu objetivo, mas infelizmente a gente tem que vir aqui para a rua, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. E da mesma forma nós estamos incentivando, estamos ensinando os nossos alunos também a lutar pelo direito deles. Se a gente não lutar pelos nossos direitos, a gente vai mostrar o que para eles? Isso também faz parte da educação, a nossa luta aí pelos nossos direitos. Então, nós gostaríamos de terminar esse momento convidando os outros colegas, professores da rede estadual, que aderissem com a gente, porque juntos somos mais fortes e temos que ir para a luta. Sem luta, a educação do estado do Rio de Janeiro, a gente não consegue nada. Tá? E acompanhe a gente também nas redes sociais, no Instagram do CEP Paraíba do Sul. Contamos com todos vocês, contamos com o apoio também dos responsáveis, dos alunos, como já foi esclarecido aqui os nossos motivos. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Obrigada. TV Unidos, unido com a população de Paraíba do Sul para um bem melhor.
A TV Unidos apresenta o programa Dando um Giro pela Cidade. Ok, minha gente, agora a gente vamos conversar com o seu Jackson e ele vai falar um pouco dessa inauguração que teve hoje de um novo centro de atendimento ao público. E ele vai relatar para todos nós o que tem aqui para atender a população de Paraíba do Sul. Boa noite, seu Jackson. Boa noite, Wagner. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui conversando com você e com a população sul-paraibana. De fato, a nossa sede operacional hoje ela está completamente modernizada, né? Nós investimos em atendimento, investimos nos funcionários, investimos em tecnologia de ponta para tratamento de água, de forma a tornar mais fácil, mais ágil o serviço que é prestado à população. Então, hoje a população de Paraíba do Sul conta com uma loja moderna de atendimento, são vários equipamentos integrados que possibilitam o autoatendimento, temos também o atendimento presencial, temos o monitoramento do nível de atendimento para que a gente possa melhorar cada vez mais os serviços prestados à sociedade. Estamos à disposição da população para tirar qualquer dúvida e estamos promovendo uma verdadeira revolução no saneamento básico de Paraíba do Sul. Com essa inauguração da nossa loja, que é a nossa sede operacional, nós concentramos aqui a administração da concessionária, concentramos as equipes de engenharia que promovem as obras no município e concentramos também as equipes do serviço operacional que é prestado na cidade. Então, hoje o nosso moderníssimo centro de controle operacional possibilita o monitoramento de todo o abastecimento de água da cidade, a gente vê nível de reservatório, pressão, a gente vê se há um vazamento em tempo real, já programa o serviço, executa no mínimo, no menor prazo possível, tudo isso para garantir o serviço que nós prestamos, que é de qualidade para a população de Paraíba do Sul. Então, Paraíba do Sul, com a concessionária Águas da Condessa, dá um excelente passo rumo à universalização do saneamento. Então, nós estamos reescrevendo a história de Paraíba do Sul por meio das ações socioambientais. Hoje nós temos, já estamos anunciando as grandes obras que estamos executando, que é a construção da estação de tratamento de esgoto no bairro Cerâmica, o terreno já está desapropriado, estamos em processo de licenciamento, estamos também implantando um sistema de esgotamento sanitário na cidade para coletar todo o esgoto de forma ambientalmente correta e disponibilizar para o tratamento por meio das elevatórias que também estão sendo construídas e disponibilizar no Rio Paraíba do Sul de forma ambientalmente correta, né? Então, nós estamos agora dando um grande passo rumo à universalização e com o intuito de garantir a qualidade de vida da população sul-paraibana. Então, seu Jackson, a concessionária Águas da Condessa investindo em tecnologia para ajudar o meio ambiente e a população de Paraíba do Sul, não é isso? Exatamente. Os investimentos estão todos dentro de uma linha de altíssima tecnologia que garantem o funcionamento do sistema, o controle do sistema e o abastecimento de água da população, com total segurança e qualidade. Muito obrigado e vamos ficar atentos aí. Uma boa noite.
TV Unidos apresenta fatos e curiosidades. Bounds. O cantor sertanejo que foi enterrado vivo e deixou marcas no seu caixão. O caso aconteceu dia 1º de outubro, em 1992. O cantor Aladdin, que fazia dupla com Alan, ele sofreu uma parada no coração, e por isso foi considerado morto. E foi enterrado no cemitério de Mogi das Cruzes, mas tudo isso aconteceu por conta de uma catalepsia, que é uma condição transitória, que a pessoa fica incapaz de movimentar membros, cabeça e braços. A condição pode durar horas ou até mesmo dias. O cantor estava no auge do sucesso quando tudo isso aconteceu. E a família só descobriu a catalepsia quando precisou abrir o caixão por mudanças no cemitério. Os restos mortais dele estavam de bruços e em suas unhas havia caspas de madeira, além da tampa do caixão estava arranhada. Ele simplesmente acordou após a suposta morte e tentou sair dali, só que acabou perdendo a vida de vez sufocado. As pirâmides do Egito estão entre os principais motivos para que turistas de todo canto do mundo coloquem o país africano no roteiro de viagens. A tecnologia que deu origem às pirâmides é muito antiga, e o primeiro idealizador conhecido desses monumentos é o arquiteto Imhotep, que fez a mais antiga de todas, a de Djoser, 2648 a.C. Antes dela, os faraós eram enterrados nas mastabas, tumbas subterrâneas cobertas por pilhas retangulares de blocos e com paredes inclinadas. Imhotep simplesmente pensou em construir uma mastaba pequena sobre uma grande, depois uma menor ainda sobre essa, criando 6 camadas, num edifício com impressionantes 62 metros de altura e 125 de largura. Ela sobrevive até hoje. No reinado de Snefru, uma inovação foi feita, a pirâmide lisa, ou verdadeira. Uma parede única inclinada era construída de cima a baixo e coberta por calcário polido, que fornecia um aspecto branco e brilhante. Você se lembra desse casal de dançarinos? Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Eles fizeram sucesso com o ritmo da dança lambada em 1989. Washington Luiz, conhecido por Chico, de 46 anos, virou um fenômeno no Brasil e no mundo. À época, ele tinha 11 anos de idade. De acordo com informações, 2 cineastas que vieram ao Brasil descobriram o menino em uma vila próxima a Porto Seguro. O sucesso foi até em meados de 93. Washington Luiz acabou que deixando tudo e foi parar na Igreja Batista. Hoje ele é pastor, casado e pai de 2 filhas. Já Roberta, a menina que interpretou ao lado de Chico, foi para Brasília, região onde nasceu, formou-se em veterinária. Roberta e Chico ficaram famosos no mundo inteiro como a dupla que dançava muito lambada, com o clipe Chorando Se Foi. Lambada da Bahia é uma coisa de louco. Chico nasceu em 1977 em Porto Seguro e Roberta em 1979 em Brasília. O primeiro sucesso deles foi Frente a Frente. Junto, eles gravaram 3 discos. A separação da dupla foi em 1993. Mas diz aí, até hoje, o mundo ainda se recorda destes meninos dançando Chorando Se Foi. Qual a velocidade que a Terra se move no espaço? A Terra se move em várias velocidades em relação a diferentes referências no espaço. Em relação ao Sol, nosso planeta orbita em torno dele a uma velocidade média de cerca de 107.000 km por hora. Esse movimento leva cerca de 365 dias para ser completado, o que corresponde a 1 ano. Além disso, o Sol também está em movimento em relação ao centro da Via Láctea, nossa galáxia. Essa velocidade é estimada em cerca de 792.000 km por hora, o que significa que a Terra se move em relação ao centro da galáxia a essa velocidade, além de sua velocidade orbital em torno do Sol. O período de tempo que leva para o Sistema Solar completar uma órbita em torno do centro da Via Láctea é de cerca de 220 a 250 milhões de anos. Bounds. Boa
tarde, eu sou o Vitor Lessa de Abreu, do grupo JPS de Comunicação, Rádio Show FM e Jornal de Paraíba do Sul. Hoje vocês vão conhecer a minha história. Começa agora um programa diferente, de informação e opinião da nossa gente. Tua história é nossa história. 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 Alô, minha gente, nós estamos aqui com o Vitor, ele que é diretor do grupo JPS de Comunicações aqui em Paraíba do Sul, e ele vai falar um pouco da sua história e um pouco da história da rádio, do jornal e de todo o conteúdo que forma o grupo JPS de Comunicações. Vitor, fique à vontade, passa um pouco a sua história. Tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com você, aqui na nossa empresa, e falar da minha infância. Uma infância como qualquer outra, né? De muitas brincadeiras, desde pequeno, desde muito pequeno. Eu morava ali onde era a antiga, extinta SEDAI, né? Em cima, num apartamento, né? Eu praticamente vivi a minha infância e adolescência ali, tá? Meu pai era o chefe da SEDAI na época, né? Daqui da cidade, e eu vivi praticamente ali até os 15 anos de idade. Então foi muito prazeroso, né? Nascer em Paraíba do Sul, que eu sou filho da terra, né? E constituir, ser uma família que tem muitos amigos, muita, vamos dizer assim, influência na cidade, na questão não só da amizade, mas nos negócios, né? Porque meu pai sempre foi dono de cerâmica. A infância dele foi pobre. A infância dele foi caixeiro de armazém do tio Miúdo. Miúdo é o pai do Rogério Onofre. Então eu não tenho problema nenhum em falar isso, e ele falava isso para todo mundo. Então meu pai é uma pessoa simples, né? Veio do povo e se tornou influente por gostar muito de política, está enfronhada, está na veia, né? Como nós também temos a veia política. E a gente sempre teve essa influência, né, de estarmos no meio político, e tanto que a rádio foi conseguida, né, através da política, né, porque sem ela não consegue, mas o pioneiro foi o jornal. Tá? O jornal já teve outros jornais em Paraíba do Sul, isso em séculos passados, épocas passadas, mas o jornal foi fundado em 1967, dia 1º de outubro de 1967, e hoje, esse ano, agora em outubro, completa 55 anos, né, de existência, de tradição em Paraíba do Sul, de levar a notícia com responsabilidade social, com muita seriedade, né, aos 4 cantos da região, não só em Paraíba, mas Três Rios e outras cidades. E já tem uma carteira de assinantes, de anunciantes, já tradicional no município. E depois, 22 anos depois, surgiu a rádio. Em 1988, ficamos em caráter experimental durante 3 meses, né? E ela foi inaugurada 30 de dezembro de 1988. A rádio, hoje vai fazer 35 anos, também um veículo de comunicação importante para a cidade, né? Tanto o jornal quanto a rádio. É o grupo JPS de Comunicação, né? Que todos conhecem. E a gente sente muito orgulho, eu me sinto muito orgulho do meu pai, né? Que já não está mais nesse plano. Há 4 anos ele faleceu, em 2018, dia 11 de abril de 2018, nos deixou, mas construiu esse legado, deixou esse legado para a gente continuar. E estamos aí firmes e fortes, continuando o que ele deixou para nós, né? Na imprensa sul-paraibana e da região, de legado para a gente poder levar a notícia, músicas, né, através da rádio, músicas boas, levar informação, levar entretenimento também, porque meu irmão Juninho sempre
foi promotor de shows, né? Hoje está mais devagar devido à pandemia de Covid-19, a gente não está fazendo, mas a rádio, pelo fato dela ser Jornal FM, porque ela foi, esse nome Jornal FM foi colocado para homenagear o Jornal de Paraíba do Sul, que sempre foi a menina dos olhos dele. E há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, nós mudamos de Jornal FM para Show FM, devido aos shows que a gente sempre promoveu, né? No caso, meu irmão como promotor, o Juninho, e ele mudando para Show FM. Então foi uma feliz mudança, né? Até hoje continua Show FM 100,9, e a gente está aí na luta, aí, levando essa bandeira, né, da comunicação interiorana a todos os 4 cantos da cidade. É muito importante isso para a sociedade sul-paraibana, né, para o engrandecimento do ser humano, né, ter uma imprensa. O nosso falecido redator Carlos Letra, o teu tio, já dizia... Fico até emocionado, porque foi uma pessoa, junto com meu pai, que fundou o jornal, entendeu? Fundou a rádio também. E ele dizia sempre que uma cidade sem, nos seus artigos, com muita propriedade, ele dizia, inclusive ele tinha uma coluna, Voz da Cidade, uma coluna política e econômica, mas ele, nos seus artigos, ele dizia que uma cidade sem imprensa, sem voz, era uma cidade sem identidade. Uma cidade sem identidade, sem perspectiva até de vida. Era uma cidade morta, não existia. Então a cidade tinha que ter uma voz. A voz, essa, através, na época, do jornal, que ele nos brindou com 28 anos, né, da sua passagem aqui conosco. Depois ele foi para Juiz de Fora e seguiu a vida dele. Mas os 28 anos que ele teve aqui, o Carlos Letra, nos foi muito profícuo, muito amigo, em primeiro lugar, muito amigo, e uma pessoa extremamente profissional. Eu fico muito feliz de ter tido teu tio aqui com a gente. E depois teve outros, claro, outros valorosos, não vou citar aqui, que são muitos, eu posso esquecer, por isso que não vou falar. Valorosos redatores, o jornal, e tanto o jornal quanto a rádio, porque eles faziam essa dobradinha, né? A rádio veio depois, mas eles também faziam a redação para a rádio. Então, é isso. É empresa pequena, né? Então a gente tem que agregar, né? Não tem necessidade, a gente não via necessidade de ter 2 redatores, um só para a rádio e outro só para o jornal, para o informativo, não. Era para a rádio e para o jornal, para os dois, faziam os dois trabalhos. E o Zeca, né, o Zé Luiz, nosso gerente, eterno gerente comercial, sempre conosco, um baluarte também da comunicação, como meu pai foi. E a gente continua esse legado aí bacana aí. Se desculpe pela emoção, mas é impossível não se emocionar, tá? É muita história para contar. Estou fazendo um breve relato, tem muitas outras coisas, né? E muita satisfação, né? Falar do grupo, falar das pessoas que por aqui passaram, esse legado que meu pai deixou, desde a infância. Como você disse, eu vim para cá com 14 anos. 14 anos eu vim para cá. Para poder ajudar, pegar firme, porque eu estudava, né? Aí não dava. Então eu comecei a me interessar pelo jornal, porque não tinha rádio, era só o jornal. Eu fazia as revisões, ajudava a escrever, eu sempre gostei de português. Sempre fui uma pessoa que sempre escreveu muito. Então eu gostava disso. Então eu aprendi a gostar do jornal, porque tem tudo a ver com português. Você fazer, né, colocar as notícias no papel, né, tem que saber português. Você não pode colocar qualquer palavra ali, né? Tem que saber escrever, saber ler, né, ter conhecimento, ter cultura, principalmente. Seu tio tinha muito, me passou muita coisa, né? Me passou muito o seu conhecimento, seu tio Carlos Letra. E meu pai me incentivando para poder, porque ele via em mim um substituto futuro.
Então eu peguei firme, desde 14 anos eu estudei, fui para fora, fui estudar faculdade, fiz engenharia mecânica, não exerço, tá? Durante 6 anos eu cursei engenharia mecânica na UCP, Universidade Católica de Petrópolis, mas depois do segundo grau, logicamente, mas eu não exerço. Eu preferi ficar aqui seguindo o legado dele, e ele já estava ficando já com idade, precisando de mim, como do Juninho, que está aqui também, meu irmão, o Alex, que é advogado da empresa, ele faz parte do jurídico. A minha mãe não trabalha diariamente aqui, mas ela dá os pitacos dela, ela né, é a dona de tudo, então é família. Então ela dá as opiniões dela e a gente acata, porque é uma pessoa também experiente, né, sabe das coisas. Então é isso, mas quem toca são eu, o Juninho e o Alex. Alexandre, meu irmão, que é advogado. Mas é isso, a gente tem, graças a Deus, Deus tem abençoado, acima de tudo, né, o grupo, nós, para podermos aí juntamente aí com os poderes públicos, né, e a população paraibana, e o comércio, principalmente, o comércio em geral, estarmos aí tocando, né, esse legado que ele deixou, né, que não pode acabar. Isso aqui é uma coisa, é o patrimônio da cidade, né? A Rádio Show FM JBS se tornou patrimônio, né? Meu pai sempre dizia, brincava, né? Brincalhão, que surgiam outros jornais, ele falava, pô, esses saiários aí, surgiram muitos jornais nesses 55 anos de jornal, mas nenhum vingou, nenhum ficou assim muito tempo, né? O que realmente ficou, que fazia uma concorrência até sadia com a gente, foi a Folha, né? A Folha Paraibana, do nosso eterno amigo também, Diorne Mota. E o Diorne também levava com afinco e a sério o legado da imprensa, né? E ele tinha uma outra visão, uma outra linha, né? Nós temos a nossa linha, ele tinha uma outra linha. Mas nos dávamos muito bem, tanto que fomos agraciados por vários anos naquela festa da imprensa que ele fazia todo ano no social, né, com os destaques, né, do ano, né, e era muito bacana aquilo. E é isso. Quanto à rádio, nós fomos a terceira rádio a existir na nossa região, não só em Paraíba do Sul, mas na nossa região. Por quê? A primeira rádio foi a Rádio Três Rios, AM, que hoje tem mais de 70 anos, né? É uma rádio já tradicional na região. Depois foi a Rádio Regional FM, 92,9, né? É uma rádio que hoje é a Jovem Pan, né? Foi transformada também em Jovem Pan, foi a segunda rádio na região. E a terceira rádio foi a nossa, Rádio Jornal de Paraíba do Sul, SC Limitada, Rádio Jornal FM, nome de fantasia. E hoje Show FM, a terceira rádio. E aqui em Paraíba do Sul também tivemos a Rádio Clube AM, que foi a quarta rádio. E depois teve outras rádios, FM 107 também, foi tudo depois. Então nós estamos na condição de terceira rádio a surgir na região para levar essa comunicação séria, competente, responsável a todos os nossos munícipes e população do nosso Centro-Sul Fluminense. Então, minha gente, nós estamos aqui conversando e conhecendo um pouquinho mais da história aqui de Paraíba do Sul, dos seus personagens, né? Então, eu digo para vocês que me assistem, me acompanham no YouTube, venham conhecer Paraíba do Sul, venham conhecer a rádio. Aí eu queria saber, se uma pessoa quiser vir conhecer a rádio, ela pode vir? Com certeza. Nós temos aqui, a rádio está aberta ao público, né? A rádio é pública, né? É uma concessão pública. Ela fica na Rua Doutor, em Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro, na Rua Doutor Saturnino Braga, número 102, bem no centro da cidade, na entrada aqui, né? E você pode agendar essa visita, se quiser, pelos nossos telefones, a Sumicite 2050-1900, ou a Oi, né, que também é o WhatsApp, é o 2263-3186. Pode ligar
para esses 2 telefones, agendar uma visita, né? Tanto a rede municipal de ensino, de alguma cidade, não só de Paraíba do Sul, mas de outra cidade, ou alguma empresa, dono de indústria que queira nos conhecer, dono de lojas, o comércio em geral, indústrias, ou você, munícipe, que simplesmente mora na nossa cidade e quer conhecer a nossa rádio, sinta-se à vontade. Nós vamos ser muito bem recebidos. Nós temos um cafezinho aqui, uma aguinha, sempre, né, para receber os nossos visitantes. E vai ser um prazer recebê-los aqui na nossa empresa. Então é isso daí, minha gente. Logo voltaremos com outras histórias, com outras personalidades do Paraibana, contando o fato que moveu a tua vida, a tua história. Porque aqui no programa, a tua história é a nossa história. A TV Unidos termina esse vídeo com uma singela homenagem ao homem que teve a visão de trazer a imprensa para o interior do estado do Rio de Janeiro, Ismael Teixeira de Abreu. Parabéns para toda a equipe do Grupo JPS de Comunicação.